Fala NTzada, tudo bem? É isso aí, tudo legal aqui também. E hoje trazendo um novo quadro aqui pro canal chamado Paddock NT. É isso aí, o Paddock NT vai trazer um pouquinho de uma outra paixão que eu tenho, que é carros, que é corrida, Fórmula 1 e outros. Sempre joguei também muito em paralelo ao futebol, isso no videogame, e eu quero trazer isso aqui pra vocês do jeito que eu conheci, do jeito que eu gosto, do jeito que eu aprendi. Esse mundo de simulador, ele começou há pouco tempo, na verdade, 2015, 2016, foi quando eu fui apresentado para esse novo mundo de simulação através da geração antiga, da 8ª geração de videogame. Sempre joguei bem mais videogame do que computador especificamente. E aí a paixão foi só crescendo, eu sempre joguei, mas sempre de um jeito bem amador, nada profissional, vocês vão ver isso aqui. Influenciei algumas pessoas a jogar também, então um abraço aí para meus amigos que jogam, porque a gente conversou muito sobre isso e o pessoal acabou comprando equipamentos e tudo mais. O meu setup aqui é bem simples, tá? Como vocês podem ver na imagem aí, eu tenho um Logitech G920 ligado num Xbox Series X. Eu tenho essa plataforma aqui, que é uma plataforma que eu chamo de portátil, então eu chamo esse cockpit todo de um cockpit portátil, e aí eu consigo transportá-lo aqui no Game Room sem problema nenhum, e não ocupa tanto espaço assim. Acabo usando a minha cadeira, que é inspirada em carros de corrida, para fazer o setup ficar completo. O que eu vou trazer para vocês aqui? Hoje é uma homenagem a um grande piloto que ainda está vivo e que a gente tem que reverenciar. Eu acredito que os ídolos brasileiros não são tão reverenciados como deveriam ser, aqui é a palavra. Eu acho que o Rubens Barrichello é um desses, né? O cara correu mais de 18 anos na Fórmula 1, é um dos maiores recordistas aí de tempo, de longevidade em uma categoria, e o cara correu de tudo, de Ferrari, de Honda, de Williams. Só não correu na McLaren por um detalhe, mas tem muita história legal sobre o Rubinho. O Brasil inteiro vibrando com você. Aí vem Rubens Barrichello. E nós vamos ouvir o tema da vitória, que há 7 anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens Barrichello do Brasil! Tive a honra de encontrá-lo num grande prêmio de Fórmula Indy há uns anos atrás. Eu vou ver se eu acho uma foto, uma imagem para colocar aí para vocês. Foi super bacana, o cara super humilde e cordial, o cara super legal. Não foi o maior campeão de todos os tempos, porque tinha algumas coisas correndo contra ele. Um era um outro grande piloto, que é o Michael Schumacher, e também uma empresa toda dando preferência a um dos pilotos, e aí fica difícil correr. Ele tentou fazer a parte dele, mas não deu. Hoje ele tá em outro mundo, que é o mundo da Stock Car no Brasil, tá correndo super bem, já é bicampeão, continua comemorando títulos depois dos 50 anos, então isso é sensacional. E a minha ideia aqui é trazer isso, é trazer as duas categorias que ele se destacou mais, apesar de ter corrido em muitas outras, dois carros que são super históricos. Um é a Ferrari de 2000, que foi a primeira Ferrari que ele correu, e também a primeira Ferrari que o Michael Schumacher ganhou o título, então é uma Ferrari super icônica, e é motorzão V10, então, mano, negócio corre, velho. E o barulho é o barulho das antigas. Hoje em dia o barulho é mais baixo, então você não tem a mesma sensação de quando a gente era criança ou mais novo aí, que ouvia aquele barulho de Fórmula 1. Então eu vou trazer esse barulho de novo para vocês aqui. E para complementar, vou trazer também o carro dele hoje na Stock Car 2022. Esse canal aqui é um canal que traz coisa antiga, então eu vou trazer o carro do ano passado, de 2022, mas foi o carro que ele foi campeão, já que não começou ainda a temporada de 2023. Trago no Automobilista, tá? Então que aí sim, usando o PC, usando esse software maravilhoso que foi lançado há alguns anos atrás, brasileiro, um orgulho de ser brasileiro, de ter o Automobilista representando o Brasil para o mundo, porque é um dos melhores jogos hoje de simulação. E vou trazer então o carro do Rubinho na Stock Car Brasil. Adianto, eu não sou bom, nós vamos fazer as voltas sem ser corrida, nós vamos fazer voltas de tempo, vamos correr no autódromo que eu mais gosto, que é o autódromo que significa muito para mim especificamente, que é o Autódromo de Interlagos. Tem uma história até interessante, que foi quando eu fui com o meu pai, logo após a morte do Ayrton Senna, meu pai conseguiu que a gente fosse ver Fórmula 1, ele ficcionado por Fórmula 1. Aliás, também tivemos momentos muito emocionantes na morte do Ayrton Senna, fomos no velório e tudo mais, mas isso é uma outra história para um outro vídeo. Quando chegamos lá no autódromo, tava todo mundo torcendo pro Rubinho, o Rubinho ainda estava na Stewart, então não era ainda aquela potência de equipe, mas era um time que a gente esperava que ele fosse trazer alguma coisa para casa, e ele liderou aquela corrida. Schumacher
Schumacher estava em segundo. Lembro muito de um cara que quando passava o Rubinho gritava ei, e quando passava o Schumacher ele ficava fazendo alguns tipos de gestos para jogar um mal olhado ali, muito engraçado. O Rubinho infelizmente não ganhou, mas foi muito legal aquela experiência toda. Fórmula 1 sempre sensacional, né? Então é isso, Interlagos. Conheço Interlagos bem, já tive a oportunidade de andar, não pilotando, mas na carona de um piloto, então foi super legal. Então eu vou trazer aqui, porque é a pista que eu mais gosto e a pista que eu mais jogo. Se você joga, a gente pode jogar online também, me manda DM aí no Instagram pra gente trocar uma ideia, beleza? Bom, vamos lá, eu sempre faço isso acaba com o som, mas eu vou continuar fazendo porque eu não consigo não fazer. Vamos mostrar um pouquinho da Ferrari primeiro do Rubinho e depois a gente vai pro Stock Car. NT, é com você! Bom, vamos lá, NTzada. Como eu falei, é o Fórmula 1 2020. Por quê? Porque esse é o último da Codemasters antes de venderem os direitos para a EA. E aí, quando venderam para a EA, eles não fizeram mais os carros clássicos por enquanto. Então esse é o último que tem os carros clássicos, tá com a gama completa dos carros clássicos aí que eu quero mostrar para vocês. Então, o que a gente faz? Vamos lá no Time Trial que eu quero fazer. Isso. Aí você pode escolher 2020 os carros, os clássicos e a Fórmula 2 de 19 e 20, tá? Nos clássicos, aí vou só dar uma passada rápida, mas você tem a 88 McLaren MP4-4, a Ferrari F190, a MP4 5B, a Jordan do Michael Schumacher, a McLaren do Senna, de 91, a Williams, de 92, que é a do Alan Prost, que ele foi campeão, a Benetton do Schumacher, essa sim, eu acho que é muito clássica, a outra Benetton do Schumacher, a Williams 96, a McLaren MP413 do Mika Häkkinen de 98, a Ferrari de 2000, que é essa que nós vamos escolher, a Williams de 2003, que era a BMW, aí você tem a Ferrari de 2004, foi, se eu não me engano, a última que o Rubinho correu. Em 2006 você tem a Renault do Alonso. Aqui já é a Ferrari do Massa, tá? E também tinha o Schumacher. A 2008, a primeira McLaren do Lewis Hamilton. A Brown do Rubinho, sensacional. A Ferrari de 2010, também do nosso amigo Massa. Aqui já entra a McLaren de 2010 do Hamilton. A Red Bull, que também é do Alonso 2010, e acaba por aí. Então são carros clássicos, tá? Então vamos voltar lá, porque nós vamos correr de Ferrari do Rubito. Eu tenho um suit meu do NT Games, eu vou deixar o do NT Games, tá? Não vou colocar não, porque eu tenho também o capacete e tudo mais. Aqui você escolhe as pistas. E tem todas as pistas, dá pra gente se divertir bastante em vídeos por aqui, como eu faço aqui em casa. Mas vamos lá no Brasil. Olha aí, essa entradinha era da Fórmula 1 da época. Acho que já mudou essa entradinha aí. Bom, estamos no box. Então, vocês darem uma olhada aqui, ó. Olha lá, os mecânicos trabalhando no carro. Ali a arquibancada principal de Interlagos. Aqui ele deixando a gente mais fresquinho, vamos falar assim, com o ar aqui, o mecânico. Aqui eu tenho a televisão com a sessão, mas como só está eu correndo não vai ter nada aqui. Tem umas pessoas online, então acho que mostra as pessoas online aí. Não vou nunca bater esse tempo de 1:07, tá, pessoal? Já tô avisando. Esse é o recorde mundial aí e tá tudo bem. Bom, olha o volante. Dê uma olhada no volante, que legal que é. Super real. Esse é o jogo da Fórmula 1, né? Então é um jogo que é bem fiel, como deveria ser. Nós estamos com o câmbio borboleta e vamos para a pista.
Vamos dar uma voltinha para vocês olharem a pista aí. Consegue ouvir já o motor dela? Meu Deus, como é. Olha que legal. Bom, vamos dar uma voltinha básica aqui para vocês verem Interlagos. Então, olha os detalhes do prédio, da árvore, das placas de patrocínio. É muito legal. Pessoal da manutenção. Aqui está o guindaste que tira carros que quebram. As bandeiras ali em cima dos países, ó. Aqui já é uma arquibancada, tá vendo? É muito legal. Aí, o carro é sensacional, ele tá na mão, assim, é muito bom o carro. Olha lá. O famoso Zeppelin, lá em cima, com algum tipo de propaganda. O pessoal aqui dando um oi pro Rubinho. Aqui é o pessoal da imprensa, do paddock, né? E tudo mais. Eu vou tirar o fantasma porque eu não quero ficar correndo contra o fantasma, tá? Bom, aí você tem aqui toda a parte de Interlagos do final. Aqui nós vamos entrar no S do Senna, ó. Então, para quem não conhece, esse aqui é o S do Senna. Ele puxa bastante para dentro antes de você sair. Aí aqui você tem a outra arquibancada da reta oposta. E aqui você vai despejando mais potência, né? É um carro que, se eu não me engano, vai até sétima. Isso aí. Aqui a outra arquibancada de trás. E ele breca na hora. Na hora que você põe o pé no freio, ele reduz praticamente instantaneamente. Impressionante. Bom, aqui a gente já está entrando nas curvas internas de Interlagos. Pico do Pato, Pinheirinho, e aí vai. Isso aqui também é uma curva que você tem que fazer bem devagar, assim como essa aqui, senão você espalha muito e sai. Essa volta também aqui, ó, se você tiver com uma marcha muito baixa, você pode rodar, tem que tomar cuidado. E essa aqui é a última, que eu acho que é super difícil, que você tem que abrir para fechar aqui. E aí você vai despejando potência aqui para ganhar força para a subida antes da reta principal. Mas olha os prédios lá, que legal, né? Muito bacana. Bom, vamos fazer uma volta mais rápida. Eu vou ficar mais mudo agora, preciso ouvir o motor da Ferrari aí, tá? Você tem que despejar a potência aos poucos, senão o carro roda. Aqui abrir demais. Depois eu vou deixar o replay para vocês verem a volta aí. E travei muitos pneus.
pouquinho de zebra ali. Quando você pega a zebra, o carro... Errei. O carro volta e vai com tudo, né? Vamos fazer mais uma volta que eu errei nessa final aqui. Reta oposta. Passou a placa de frente e já começa a diminuir aqui. Resolver a diferença do carro de Stock Car, como você tem que frear antes, porque o freio da Fórmula 1 é muito mais potente. Também para parar um foguete, né? Aqui ainda ficou potente. Não pus tanta potência. Vamos tentar dar mais um. Vamos ver o que dá. Vamos, Rubinho! Ah, já invalidou a volta. Invalidou a volta porque eu avancei muito ali. Então não pode. Mas dá pra vocês terem uma ideia aí. Eu vou continuar a volta como se ela estivesse valendo, tá? Mais agressivo até, né? Aqui, ó, você já troca a marcha, senão, se você der o pé no acelerador, o carro roda. Seja potente. Aqui você prepara para subir. Aí essa foi melhor, tá vendo? Tô fazendo 1,15, hein? Vou tentar mais um. Vamos, Rubinho! E rodeio. Bom, vamos ver o replay aqui para vocês verem como é que é. Muito bom. Vocês verem que se você pisa, você perde o carro. Não tem muita brincadeira. Aí a minha evolução. E eu acho que dá para você ver o replay. Que é esse aqui, né? Tá fastest lap. Acho que é esse aqui. Vamos ver. Vou mudar a câmera para vocês verem aqui. Tem várias câmeras. Essa aqui, essa é legal. Vamos, Rubinho! Olha o meu capacete. Meu capacete ele é igual ao do Senna, mas ao contrário. Eu gosto de colocar ele maioria verde e aí com faixa amarela e faixa azul.
Sempre usei esse capacete no videogame, tá? Desde o GP2 de MS-DOS, que talvez um dia eu traga aqui no paddock do NT. Aí tiraram, né, os patrocínios, que na época era da Marlboro, né? Então ficou sem nada aí. Mas o carro é lindo, né? E o motor é sensacional, né? Aí a gente sobe, faz a volta e vamos. É muito legal. Bom, é isso aí, NTzada. Acho que deu pra dar uma ideia mais ou menos do que é o Fórmula 1 2020. De novo, recomendo muito esse para se você quiser correr aí com carros mais clássicos. Mas o carro é sensacional, né? Deixa eu ver se eu consigo dar a volta nele aqui para vocês verem. Não, não dá. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é a Fórmula 1 2020, né? É o jogo Fórmula 1 2020. E essa aqui é a Ferrari do Rubinho de 2000. Agora eu vou mostrar para vocês o carro atual dele, onde ele está correndo na Stock Car. Espera um pouquinho e eu já volto. NT, com você. É isso aí, NTzada. Estamos agora com o Automobilista 2. E aí vamos fazer então aquela jogatina com o Rubens Barrichello na Stock Car Brasil. Como eu falei para vocês, esse aqui é um jogo completamente brasileiro, da Reisa. E tem vários menus aqui, então você pode ver que tem o Single Race, tem o campeonato, você pode jogar online, tem o Test Day, você pode fazer alguns eventos, e o Time Trial, que é o que a gente vai fazer hoje, escolhendo então o carro do Rubinho. Dá para escolher outros carros também, deixa eu mostrar aqui. Você tem todos os carros de Fórmula que não são licenciados, tá? Você tem Porsche, você tem carros antigos, kart, go-kart, né? E outros aí. Bom, a gente vai fazer o Stock Car Brasil, mas antes eu queria mostrar para vocês outros carros, tá? Esse aqui é o carro do Massa. Como você sabe, o Massa e o Canaan estão hoje na Stock Car Brasil, isso é muito legal, porque eles trazem uma força muito grande para a categoria no Brasil. O carro é sensacional, as imagens são lindas, então vale muito, muito a pena você jogar esse jogo se você é fã de automobilismo, né? E aí, o do Tony Kanaan, ele está na mesma equipe do Rubinho, né? Então ele está aqui, ó. Vamos selecionar ele. E aí você consegue ver o carro do Tony aí com os seus patrocínios. O Tony que está hoje na Twitch fazendo bastante live. Então é muito legal ver isso acontecer. O Tony está com o nome no carro. Então tá super, super legal aí o carro dele. Bom, é isso. Tem os outros pilotos aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar os outros também. Você tem o Suzuki, o Zonta, o Piquet Jr., o Ramos, o Thiago Camilo, e aí vai, o Petekoff, o Barrichello está aqui com 111, tá aí o Rossi. Bom, nós vamos de Rubens Barrichello, já que estamos fazendo um vídeo aí em homenagem a ele. E o que eu estava falando é que o Tony Kanaan está na Twitch, e eu tenho muitos youtubers que me influenciaram bastante nessa jornada de arcade e de simulação de jogos de corrida. E eu queria dar um salve aí para eles, que é o Rafa Bin, que é o Stereo Online, entre outros aí. Um até esteve no Pode Mais Joga, que é o Active Gamer. Cara super gente boa, continue em contato com ele aí. E tem o Dan Moran, tem uns outros caras que estão por aí, continuam nessa jornada de automobilismo digital. Bom, estão preparados? Vamos levar esse carro para a pista? Como falei, Interlagos. Agora é a hora, vamos embora. Antes de eu ir para as pistas,
deixa eu mostrar aqui, tem outros circuitos, tá? E tem os outros circuitos brasileiros, como Campo Grande, Cascavel, Curitiba, tem Donington Park, tem as pistas que estão internacionais, mas também o mais legal aqui é você conseguir jogar em Velocitar, que é onde o Rubinho grava o programa dele, ou mesmo em Goiânia, onde você tem a Corrida do Milhão. Então, super legal você conseguir jogar as pistas brasileiras com variações, tá? Inclusive Jacarepaguá tá lá, o que é super lendário e muito legal de ter. Bom, chega de conversa, vamos entrar aqui na nossa corrida virtual aí, para vocês sentirem um pouquinho do Interlagos por esse jogo, diferente do Fórmula 1, e também para você sentir a diferença de um carro para outro, né? Dirigimos a Fórmula 1 de 2000 e agora vamos dirigir o Stock Car de 2022. Vamos lá, vamos para a pista. Deixa eu mostrar um pouquinho do carro aqui para vocês verem as câmeras, ó. Então tem essa câmera, tem essa, olha o motor. Ó. Só para vocês sentirem o motor aí. Várias câmeras, essa é a câmera de dentro do carro, essa aqui eu consigo olhar para um lado, com um botão outro, consigo olhar para baixo, e aí aqui o volante, ó, super icônico. Aqui eu tenho também, deixa eu até brecar aqui. Dá para olhar para baixo e para esse lado aqui para vocês verem a porta, como que sai. Para cima também dá para olhar para os lados, aqui o céu de São Paulo, o teto do carro. E é essa câmera que eu vou aqui, deixa eu ver se vai ser essa ou se vai ser alguma outra, mas eu acho que é essa mesmo que eu vou. Cortando um pouquinho mais, mas é isso aí. Bom, vamos curtir Interlagos, para vocês verem aí como é que tá. Olha que legal as arquibancadas e tudo mais. Vou fazer uma volta bem devagar aí para vocês verem, sentindo o carro. E olha a paisagem, olha que coisa sensacional. Muito bacana aqui. Ali entraria para o box. Eu vou dar uma voltinha antes. Olha o Senna ali, ó. Dá para ver o Senna ali? Olha que legal. Nosso grande ídolo, chefe, está aqui representado também. Bom, aqui a gente vai para o S do Senna. O S do Senna com esse carro aqui, ele fica bem agressivo, então tem que tomar bastante cuidado, olha como treme o carro. E se eu acelerar na zebra, o carro gira, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Aqui também tem um guindaste. E vamos em frente, aqui já estamos na reta oposta. Olha os prédios lá atrás, que coisa mais linda. O gráfico é muito detalhista, muito legal. As pistas, as placas, tem que brincar na hora certa aqui, senão a gente passa direto aí. Vamos subir. Aqui a gente começa a entrar no Mineirinho, Bico de Pato, Curva do Lago, vocês conhecem bem. A pista de Interlagos é a minha pista favorita, é a pista que eu mais gosto. E aí, é uma pista que eu conheço bastante. Não quer dizer que eu sou bom, mas que eu conheço bastante. Aí, ó, outro monumento que é bem reconhecido quando você está em Interlagos. Tive a chance de andar com um piloto de Fórmula 1 na época e foi muito bacana essa experiência. Corre demais, muito legal. Olha lá o detalhe lá de fora de Interlagos, dos prédios, muito bacana. Vamos fazer uma voltinha mais rápida?
Antes de eu fazer essa voltinha rápida, eu vou mostrar para vocês os boxes. Se vocês veem como é que é o box de Interlagos por esse jogo. É muito legal que os mecânicos saem para trocar os pneus e tudo mais. Eu vou entrar aqui para vocês verem. Ele fica automatizado, tá? Assim que você entra, ele fica bem automatizado. Olha o Senna lá, que legal. Aqui os mecânicos vão sair, olha lá. E aí eles já ficam prontos para fazer a troca dos pneus e tudo mais. Inclusive abastecer, né? Porque no Stock Car você abastece. Aí estão colocando mais combustível. Então, para vocês terem uma ideia, o carro pesado mesmo. Mas é mais para vocês sentirem como é que funciona a pegada do Automobilista 2, né? Bom, vamos sair e aí a gente já começa a acelerar um pouquinho mais antes de fazer umas 2 voltas rápidas aí para vocês sentirem o carro, tá? Olha lá, as prefeituras de São Paulo, isso é muito bacana, principalmente as sombras, os detalhes das borrachas no chão, reparem em tudo, reparem que tá super legal. Vamos lá para a volta rápida, pesada, vamos ver o que vai dar. Estou abrindo muito nessa edição. Voltinha bonita. Vou tentar mais uma. Ouvindo o Gabriel Casagrande, né? O Rafa Bin, e ele fala sobre o quanto esse jogo é realístico até na hora do freio, né? Que você dá uma pisada forte e depois você vai bombando o freio. E é isso que você faz mais ou menos na curva aqui. Ele falou que é bem parecido com o carro lá. Dá pra piscar, galera, se você quiser fazer uma volta boa.
Agora despeja a potência e vamos descer. Chega lá em cima e desce com tudo. Vamos para a última rapidinho. Não tenho certeza se tem o fan push ou não, mas eu aperto o botão aqui. Cara, como é bom andar em Interlagos. Conforme você vai pegando o jeito do carro, também os pneus vão esquentando, né? Fica mais fácil de guiar. É sensacional andar de Stock Car, cara, parabéns, muito legal. Vamos conseguir bater aí um tempinho, vamos ver o que deu aí. Aê, bom, muito bom. Vou colocar o replay aqui e a gente vai conversando, galera. É isso aí, espero que vocês tenham gostado aí da volta em Interlagos, com o carro do Rubinho, que foi campeão ano passado. É realmente uma máquina, é muito potente, muito bacana de guiar e é viciante. Você vai jogando, aí você vai pegando a manha, aí você vai querendo fazer mais volta rápida, é super viciante. A imagem é sensacional, dá pra ver até a borracha no asfalto ali, o Rubinho ali dentro, icônico. É muito bacana, tem uma empresa, como eu falei, brasileira, fazendo esse tipo de jogos aqui, muito legal. Bom, NTzada é isso, vou deixar vocês curtindo aí mais um pouco, mas não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e avisar todo mundo aí que o NT Games agora está fazendo jogos de corrida também. Vou trazer outros jogos, deixe seu comentário aqui embaixo. Quais jogos antigos que você quer ver de corrida para que eu consiga trazer aqui para vocês, beleza? É isso aí, NTzada. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos fazer esse vídeo chegar no Rubinho, hein? Então dê like e vamos mandar via Instagram, YouTube, pro Rubinho. Tem que chegar no Rubinho. Valeu, galera, é isso aí. A gente se fala. Como eu sempre digo, jogue videogame.